Salve, salve pessoal, sou eu aqui de novo, Marcelo Carvalho. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo aqui sobre o ciclo da refrigeração. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar um cardzinho aí, um linkzinho aí, vocês acessam aí, vê o primeiro vídeo e depois você volta aqui para assistir esse segundo vídeo também. Convido você a ficar até o final, porque vai estar muito interessante esse segundo vídeo aí, beleza? Então eu vou começar pelo evaporador, tá? Como o evaporador absorve o calor do ambiente. Então, a partir do momento que o líquido, que o fluido refrigerante sai da válvula de expansão, ele sai em forma de spray, né? Em forma de vapor com gotículas. Ele entra em forma no evaporador em forma de uma nuvem de gotículas. Uma nuvem de gotículas, essa parte, ele entra já fervendo. Esse momento de fervura, tá? Ele ferve, né? Ele evapora a 4,4 graus Celsius, a 69 PSI. Então, quando ele entra essa nuvem de gotículas, é a hora que ele começa a evaporar. É a hora que ele começa a absorver todo o calor que vem do ambiente. O calor que vem do ambiente, ele vem através da turbina, né? Vamos botar um split, ou ar de janela, que seja. Ele entra na turbina morno, o ar já entra morno e ele já sai, ao mesmo tempo que ele entra morno, ele já sai se resfriando o ar. E nesse momento é a hora da fervura, é a hora que essa nuvem de gotícula está fervendo, é a hora que ele consegue absorver o máximo de calor do ambiente. Por isso que nos ar-condicionados split, aqui, vamos supor que aqui é a condensadora, né? Aí a gente tem aquele tubo que vai lá dentro para a evaporadora. Por isso que a gente tem que colocar os esponjosos, tá? Proteger esse cano o máximo possível, isolar ele totalmente, porque senão ele condensa, porque ele acaba evaporando aqui, ó. Se o fluido refrigerante começar a evaporar antes de chegar aqui, ele não vai conseguir remover calor suficiente do ambiente, entendeu? Então ele sobe em forma de vapor, né? Em nuvem de gotículas e evapora, absorvendo todo o calor, o ar que já entra resfriando. E aí onde acontece o superaquecimento, onde ele consegue, quando ele consegue se evaporar todo, é onde você tem o calor latente, né? Eles formam um calor latente, aonde ele consegue chegar a 10 graus Celsius, a temperatura do superaquecimento. E aí ele vem para o compressor. Esse calor ele volta para o compressor, fazendo o ciclo da refrigeração. O que é legal agora aqui no entender disso tudo? O engraçado é que ele sai aqui comprimido em vapor, superaquecido em alta pressão, a 274 PSI, a 51 graus Celsius, que é a pressão dele. Mas o que é legal aqui, ó, 79 graus Celsius sai a temperatura do fluido. Por que sai essa temperatura se está a 51 graus Celsius? Porque aqui ele sai o superaquecimento do evaporador, 51, mais o superaquecimento do evaporador, beleza? Aqui tem mais o superaquecimento da linha de sucção, mais o superaquecimento do compressor e mais o superaquecimento da compressão do fluido. Aí você consegue somar esse 79,4 PSI aqui, que é a pressão que ele sai a 74, ele tem essa temperatura. Por que ele consegue chegar a isso daqui? Porque se ele não conseguir fazer a temperatura subir maior que o ambiente,
aqui do evaporador, do condensador, o gás refrigerante, no condensador aqui, ele passa a absorver o calor de dentro de novo. E aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir dispensar esse calor que ele retira aqui do evaporador, ele não vai conseguir dispensar aqui fora. Porque o compressor, ele tem que bombear, ele tem que pressurizar o fluido refrigerante com calor acima do ambiente, aonde está a condensadora. Por isso que a gente fala que a gente tem que escolher, um lugar bem adequado, bem arejado e fresco para colocar a condensadora, porque o fluido ele tem que ficar, a temperatura dele tem que ser mais alta do que o ambiente externo. Quanto maior for a diferença de temperatura do fluido para o ambiente, mais rápido é a absorção do calor, porque o calor ele tende a ir aonde está mais frio. Então aqui é o seguinte: se o fluido refrigerante for menor que a temperatura ambiente, ele não consegue ter essa troca de calor, ele não consegue dissolver esse calor que ele retira tudo do ambiente lá para fora. E aí ele vem em alta pressão, com alta temperatura, né, até chegar aqui na entrada do condensador, aonde ele consegue fazer a condensação a 51 graus Celsius. Tá? 51 graus Celsius. A temperatura ambiente 35 graus. Então a gente tem aqui uma diferença de 16,7 graus. Essa diferença aqui, tá? É a diferença de superaquecimento. Como a gente faz o superaquecimento? O superaquecimento é medido a temperatura na saída do condensador, 46 graus, a gente bota um termômetro aqui em média, e a pressão de 51. 51 menos 46, a gente tem mais ou menos aqui, ó, vamos botar aqui 5, vamos botar 5, vamos arredondar aqui, ó, 5 graus Celsius. Esse é o nosso subresfriamento, é o subresfriamento aqui do condensador, beleza? Essa diferença que tem aqui, ó, de 16, que é a pressão, 51, que é o momento que ele está condensando, com 35 do ambiente, a temperatura do fluido com a temperatura do ambiente é chamada de intervalo de subresfriamento, tá? É chamada de intervalo da condensação. Esse é o termo que se usa aí na hora de fazer essa diferença. Então, e aí ele se torna descendo subresfriado, tudo em forma de líquido, repetindo aqui todo o ciclo novamente aqui, como a gente já foi explicado no primeiro vídeo. Então, o que é legal de você entender esse ciclo? Porque muitas vezes você chega no ar-condicionado e fica lá trocando peça, sem saber o que está acontecendo. Por que tem muitos técnicos, né? Esse aqui é um ciclo que todo mundo conhece, mas é um ciclo que vale a pena você rever ele várias vezes. Por quê? Por que muitos técnicos vêm aqui, colocam a mão no tubo aqui, ó, né, e falam assim, tá quente. Ah, tá quente, tem fluido, né? Principalmente no ar de janela, nos ACJ, a gente coloca a mão aqui na saída do compressor, ah, tá quente, tem fluido. Então a gente já sabe que tem fluido pela temperatura. Por quê? Porque acontece esse ciclo. Então você também pode colocar um termômetro aqui e medir a temperatura que ele está saindo. Se a temperatura aqui estiver mais baixa que a temperatura ambiente, você não vai ter rendimento na máquina, né? Se o condensador estiver sujo, o que vai acontecer? A mesma coisa, não vai ter rendimento. Se o evaporador estiver sujo, o que vai acontecer aqui com essa temperatura? Ela vai subir mais, né? Então aqui vai sair quente, aqui se estiver tudo tampado, aqui já começa a congelar, né? Já começa a congelar a temperatura dela. O que acontece com a temperatura quando começa a congelar aqui? Então tudo isso é importante você entender o processo, o que acontece com o fluido refrigerante nos momentos. Você chega lá na metade
na metade do condensador, você coloca um termômetro ali para saber a temperatura que está ali. Pode colocar no início, no meio e no fim, para saber se as temperaturas estão caindo. Se aqui embaixo, aqui perto do capilar, essa temperatura ela está uma temperatura baixa, né? Saiu aqui, mediu 79, aqui embaixo está chegando 40, então ele está fazendo a condensação. Ele está acontecendo, o ciclo está acontecendo. Chegou daqui para cá, a pressão não caiu, tem alguma coisa errada no dispositivo. Se a pressão aqui, se a temperatura está aqui e aqui está batendo certinho, daqui para cá não caiu, ou abaixou muito pouco, então alguma coisa, o capilar já está obstruído, existe um congelamento aqui, né? A temperatura aqui, ó, começa a baixar demais. Então através de temperatura a gente consegue descobrir o que está acontecendo dentro do sistema, né? O evaporador, mesma coisa. Aqui, ó, a gente consegue. O que eu vejo muito errado aí é o seguinte: as pessoas se basear pela pressão. O R22 e bota 65 PSI, tá tudo certo, né? Mas a gente mede a pressão para saber o valor da temperatura, né? Porque o R22 ele evapora a 4 graus Celsius. Então a gente tem que decorar isso daqui, a gente tem que saber isso aqui. Não é nem decorar, a gente tem que entender, né? Por que a gente mede a pressão aqui? Não é para saber a pressão, é para saber a temperatura que está passando aqui no evaporador. Aí vamos botar o seguinte: você chega lá, coloca 60 PSI, né? 60 PSI dá mais ou menos 1 grau aí no R22, né? Aí o fluido refrigerante está passando a 1 grau aqui, né? Tá gelando, tá fresquinho. Aí a temperatura amanhã depois abaixa. O que acontece? De 1 grau ele vai abaixar aí, ó. Aí vamos botar o seguinte: abaixou, aí aqui começa a passar a 0 grau, ou menos 1, né? Menos 1 grau. O que acontece aqui depois quando esse ar quente bater aqui na serpentina da evaporadora? Vai começar a congelar, né? Aí começa a congelar tudinho aqui, ó. Por quê? Justamente pela falta da pressão. Colocou a pressão num tempo, né? Colocou por pressão 60 PSI. E aí, no outro dia, passou uma semana depois, começa a congelar tudo aqui. Então existe o superaquecimento, a gente fazer o superaquecimento aqui, ó, para saber a temperatura que está absorvendo, quando está batendo certinho. Beleza? Então eu não vou esticar muito para o vídeo não ficar muito longo. Espero que deixe bem claro para vocês. Se ficar alguma dúvida aí, vocês deixem no comentário, eu vou responder. Tá? Espero que ajude muito vocês aí no dia a dia. O ciclo básico é um ciclo que a gente tem que estudar bastante para poder entender melhor a refrigeração, tá? A gente tem que entender essa função de todas essas transformações aqui, para a gente poder melhorar o nosso conhecimento, melhorar o nosso atendimento ao cliente, beleza? Para você não ficar trocando peça aí, tranquilo? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Se gostou aí, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. A gente está sempre botando vídeo novo aí. Deixe suas sugestões, seu elogio aí. A gente vai responder todos. As suas dúvidas que você tiver em campo, compartilha com a gente aí, que a gente está aqui para dividir conhecimento. Eu também estou para aprender, beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal.